minha mensagem essa manhã é: não entregue a sua força. Você pode repetir comigo, igreja? Não entregue a sua força. Sobre quem nós vamos falar hoje? Quem já entendeu sobre quem que nós vamos falar hoje? Sansão. Sansão foi conhecido pelo quê, irmãos? Pela sua força. Sansão foi o homem mais forte, mais assim, poderoso, humanamente, fisicamente falando, que a Bíblia retrata. Não existe nenhum homem que foi mais forte do que Sansão. Sansão conseguia carregar portas nas suas costas. Sansão conseguia matar leões. Sansão conseguia derrotar milhares e milhares de inimigos. Sansão era um homem que tinha uma força sobremodo grande. E ele ficou conhecido pelo quê? Pela sua força. Se eu perguntar para você essa manhã, qual é o seu nome? Você me diria o seu nome e eu te perguntasse, fulano de tal, qual é a sua força? O que você me diria essa manhã? Quais seriam as respostas que sairiam das nossas bocas se eu olhasse para você essa manhã e perguntasse para você qual é a sua força? O que você faz que nenhum outro homem faz? O que você faz que nem aqueles que vieram antes de você, nem aqueles que virão depois de você, conseguirão fazer como você faz? Qual é a tua força? Como é que você vai ficar conhecido na história? Como é que seus filhos e suas filhas se lembrarão de você? Como é que hoje, quando eu falei de força, a primeira pessoa que veio à sua cabeça foi Sansão? Qual é a palavra que virá à mente das pessoas quando elas citarem o nome Jessé? Quando elas citarem o nome Maria, João, Pedro? Qual é a palavra que virá à sua cabeça? Sansão ficou conhecido pelo que os seus braços conseguiam fazer. Sansão ficou conhecido pelas obras das suas mãos. Eu quero te perguntar hoje, qual é a tua força? Pelo que você vai ser conhecido? Nós moramos numa cidade extremamente bonita, extremamente bem organizada, né? Assim dizem os que moram fora daqui. Tem um homem que construiu a maioria das coisas de Brasília. Qual é o nome dele? Oscar Niemeyer. Ele projetou as coisas. E ele ficou conhecido como o quê? Um pensador do futuro. Uma pessoa que foi capaz de fazer lá atrás algo que ainda hoje é novidade. E me preocupa demais, irmãos, quando nós pensamos na igreja, quando nós pensamos em nós mesmos, quando nós pensamos nos nossos filhos, quando nós pensamos nas nossas casas, se nós hoje estamos fazendo algo que daqui 50 anos vai ser considerado ainda novidade, se nós hoje estamos fazendo algo que daqui 50 anos vai ser considerado como pioneirismo ainda, se nós ainda vamos ser daqui 50 anos referência para aqueles que estão vivendo. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Mas ele julgou Israel, não foi pela sua capacidade mental, não foi pela sua capacidade intelectual, não foi pela sua capacidade de juiz, foi pela sua força. Eu quero te perguntar nessa manhã, você sabe o para que você nasceu? Quando nós começamos a história de Sansão em Juízes capítulo 13, o tema do capítulo é o nascimento de Sansão. No capítulo 14, o casamento de Sansão. No capítulo 15, as proezas de Sansão. No capítulo 16, a queda de Sansão. E eu acho interessante, pastor, é que como todo mundo, todas as pessoas nessa terra, existe uma história linear que precisa ser vivida. Existe uma história linear que precisa acontecer. Você nasce, cresce, casa, se produz, faz grandes coisas. Inerentemente, para todos os homens, infelizmente, existe um momento onde tem a queda. E aí depois, Sansão ressurge novamente, pede perdão, se arrepende e dá tudo certo. Mas eu acho engraçado que às vezes a gente tenta fugir da história. A gente tenta ignorar
que um dia as pessoas vão olhar para trás e elas vão dizer: Michael nasceu, cresceu, casou, viveu, as proezas do Michael, as quedas do Michael e o resultado da vida do Michael. Você pode fazer o que for, você pode ser quem for, não tem como você fugir disso. Um dia, as pessoas vão olhar para trás, como nós olhamos para Sansão hoje, e elas vão ver essa sequência. Primeiro ponto da minha mensagem nessa manhã é: não fuja do propósito. Você pode dizer comigo: não fuja do propósito. Leia comigo Juízes capítulo 13, verso 2, perdão. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás luz a um filho. Agora digo, pois guarda-te, não beba vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Leia comigo, verso 7. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Sansão nasceu com um propósito específico, irmãos. Israel estava nesse momento da história sendo dominado pelos filisteus. E Deus olha para uma mulher estéril e diz para ela: você vai ser mãe de filhos. Deus pega uma mulher que não poderia gerar e diz para ela: eu vou fazer um milagre na sua vida, que vai gerar um milagre para a vida dos outros. Já percebeu como é que funciona nas nossas vidas? As coisas primeiro acontecem na nossa, para depois começar a acontecer com os outros. Você quer ser um milagre na vida dos outros? Começa a ser um milagre na sua própria vida. Começa a viver de forma santa, para que você possa gerar uma geração santa. Você quer ter filhos santos? Seja santo. Você quer ter um emprego bom? Seja um bom funcionário. Aquilo que você planta, você vai colher. Você quer que tenha uma geração? Eu oro hoje, eu sou pastor hoje, e eu oro para que a minha geração seja uma geração santa. Só que para isso eu preciso ser santo. Sansão nasceu com um propósito logo de cara. Eu acho legal quando Deus faz isso. Dá logo para a mãe, para o pai: ó, esse menino vai ser isso, vai ser assado. A vida dele vai ser essa, não corta o cabelo dele, não beba bebida forte, não deixe ele se contaminar, consagra ele. Números capítulo 6, do verso 1 ao 6, declara as regras do nazireu. Quais seriam as regras que ele seria obrigado a cumprir? Que eram as ordenanças de Deus para o povo. Geralmente o voto do nazireu era um voto temporário. A pessoa fazia um voto de nazireu, mas ela acabava depois de um ano, talvez alguns meses, e dependia do voto que a pessoa fazia. Só que Deus mesmo estipulou o tempo do nazireato de Sansão. Ele mesmo disse: desde o ventre da sua mãe até o dia da sua morte. Você tem um propósito. Eu quero que você coloque a mão no seu peito. E eu quero que você fale para você mesmo: desde o ventre da minha mãe até o dia da minha morte, eu nasci com um propósito. Deus olhou para a mãe de Sansão e disse assim para ela: seu filho vai nascer para começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. Irmãos, nós estamos falando de um povo maligno, de um povo opressor. Imagina você ter um filho e Deus chega para você e fala assim: olha, o teu filho vai ser responsável por começar a libertação que eu tenho planejada para um povo, para uma nação, para um povo que eu escolhi, para a raça eleita, para o povo santo, para o povo separado. Não lembra a história de alguém? Lembra a história de alguém, igreja? Lembra a história de Jesus, não lembra?
Deus olhando para Maria e falou assim: vai começar dentro de você uma semente a nascer, essa semente será usada para a salvação do mundo, Ele libertará o povo, Ele trará salvação. Da mesma forma, Deus olhou para a mãe de Sansão e disse: dentro de você nasce alguém que o mundo reconhecerá como meu libertador. Sansão, como vários outros personagens, é uma prévia imagem de Jesus Cristo. É como o autor diz, são sombras. Essa é uma das sombras, é Jesus revelado. Só que Sansão, durante a caminhada dele, ele acaba abandonando o propósito. E ele acaba vivendo para si mesmo. O segundo ponto é que Sansão não decretou a sua derrota quando ele contou o segredo para Dalila. Ele decretou a sua derrota quando ele parou de cumprir aquilo que ele foi criado para cumprir. A Bíblia diz em Números capítulo de 1 a 6, que ele não deveria beber bebidas fortes, ele não deveria cortar o seu cabelo, ele não deveria se aproximar de cadáveres. Se seu pai ou sua mãe morresse, não era para ele chegar perto deles. Se alguém morresse repentinamente perto dele, ele teria que se purificar durante 7 dias. Era algo estritamente específico. Porém, Sansão se deixou levar pela sua própria força. Quantas pessoas, igreja, eu vejo como Sansão? Pessoas separadas, pessoas com propósito, pessoas com potencial de libertar nossa nação, pessoas com potencial de representar a gente na Câmara dos Deputados, no Senado, pessoas de serem os próximos presidentes da nação, pessoas capazes de serem o maior empresário do Brasil, pessoas capazes de serem referência para o Brasil e para o mundo, mas pessoas que se deixaram levar pelas suas próprias forças. Esqueceram o motivo pelo qual elas têm essas forças. Sabe o que é pior? Não é você não ter força, é você ter força e não saber o porquê você tem ela. Pior coisa é você ver um jovem capaz de fazer a diferença, mas ele sabe que ele tem o potencial e ele escolhe não fazer a diferença. Pior coisa que tem é a gente fechar os nossos olhos quando a gente sabe que deveria abrir. Sansão, ao invés de seguir estritamente o propósito para o qual ele tinha nascido para cumprir, ele começa simplesmente a andar no limiar das coisas. A Bíblia conta que ele começou a participar de festas. A Bíblia conta que ele começou a procurar esposa entre os filisteus. A Bíblia conta que ele começou a se embriagar. A Bíblia conta que ele começou a se embriagar no sentido de andar com esse tipo de povo, a se embriagar pela ideia de que ele mesmo era autossuficiente. A Bíblia conta que eles moravam numa cidade que era próxima de outra chamada Timina. Ficava a 4,6 quilômetros mais ou menos de onde ele morava. E era uma cidade de filisteus. E todos nós sabemos que desde o começo, desde o princípio, a ordem que Deus deu foi: não misture, não case com outros povos. Por quê, pastor? Porque Deus segrega? Porque Deus quer excluir os outros? Deus não ama a todos? Não, irmão, Deus ama a todos. Tanto que o propósito para o qual ele escolheu Israel foi que o resto do mundo olhasse para Israel e falasse assim: eu quero ser igual a Israel, eu preciso do mesmo Deus de Israel. E os gentios, que somos nós, se convertessem a Deus. Então Deus ama a todos. Mas quando ele diz: não se casem, não se deem em casamento, não procurem mulheres fora desse arraial, não procurem mulheres fora dos seus irmãos, das suas irmãs, dos seus parentes, dessa terra, era para preservar uma coisa. Era o quê? Para que não entrasse dentro de Israel algo chamado idolatria. Para que não houvesse dentro de Israel uma divisão. A que Deus nós servimos? Dentro de uma mesma casa, o homem serve a Deus e a mulher serve a Baal. Dentro da mesma casa, um homem serve a Deus, no caso dos filisteus, a mulher servia a Dagon. Deus ordenou: não se casem, para que a adoração continue sempre a mesma. É por isso que existe algo chamado jugo desigual. Só que Sansão começa a sua vida e ele começa a ver que as coisas para ele parecem não ter consequências. Não é engraçado isso, que quando a gente é muito forte,
a gente pensa que nada tem consequência. A gente é muito bom em algumas coisas, e parece que a vida às vezes não traz consequências, os nossos pecados não trazem consequências, e por isso a gente simplesmente continua fazendo, até que um dia a bomba explode, e aí a gente se ajoelha, se arrepende, volta lá atrás, fala, me perdoa, eu não devia ter chegado até ali. Mas a gente só chega até o ponto da bomba explodir, porque até lá a gente não viu as consequências. Mas em Números, capítulo 32, verso 23, diz que sentireis o pecado quando ele vos achar. E Sansão começa a sua vida sem sentir as consequências. Ele era muito forte, com certeza o mais forte da sua geração, mais forte até hoje. E ele fala para os pais dele, eu quero casar com tal mulher. O pai dele fala no verso 3 do capítulo 14, não tem como você escolher outro, não tem como você escolher uma dentre as irmãs aqui. Ele fala, não, eu quero aquela. Eu quero aquela. Sansão passa a ideia de ser um cara muito orgulhoso, sabe, muito prepotente. Não, eu quero aquela, eu quero aquela. Já percebeu que muitas vezes na nossa vida, as nossas forças nos fazem ficar um pouco prepotentes? Hein, irmãos? As nossas forças nos fazem orar um pouco menos, nos fazem ler um pouco menos, nos fazem buscar um pouco menos. Não é incrível isso? Que é no tempo bom que a gente deixa, não é? Quem já percebeu que uma semana boa às vezes faz a gente passar um mês sem orar? Uma semana cheia, às vezes faz com que a gente passe um mês sem orar, sem ler a Bíblia. Não é incrível isso? Quando a gente deixa que as nossas forças comecem a mentir para nós mesmos. Sansão disse para o pai dele, escolhe dentro desse povo, porque é essa que eu quero. Aí os pais deles vão, escolhem, eles dão uma festa, Sansão está lá festejando. Só que algo muito interessante acontece no caminho, irmão. Sansão, quando está no caminho para a cidade, um leão vem à sua direção. Um leão novo, a Bíblia diz, rugindo vem em sua direção. E Sansão pega aquele leão, a Bíblia fala que ele rasga como quem rasga um cabrito. Eu não sei se rasgar um cabrito é fácil, né? Não deve ser fácil. Acho que ninguém com a própria mão consegue rasgar um cabrito. Mas ele rasgou um leão como se rasga um cabrito. Acho que a comparação é do animal, né? É um animal grande para um animal pequeno, então é como se ele, de qualquer forma, foi difícil para ele. E aí, pastor Ricardo, ele olha para aquele leão, e como se nada tivesse acontecendo, ele pega aquele leão e ele rasga o leão. Eu fico imaginando o que o homem Sansão sente, quando o rei dos animais, quando o maior dos seus inimigos no reino animal, vem em sua direção, ele pega aquele inimigo e ele simplesmente o rasga. O que o homem Sansão sente? Hein, pastor? Deve dar um prazer, aquela sensação de eu sou invencível, aquela sensação de o meu maior inimigo, o meu maior medo, o meu maior problema não foi capaz de me vencer. Está vendo esse leão aqui? Olha o que eu fiz com ele, olha quem sou eu. Ei, imagina isso, irmãos. Imagina o leão vir na sua frente, você não temeu o leão, você dá o peito para o leão, bate aqui, pega o leão, rasga o leão no meio. Imagina isso, irmãos. Imagina ele terminando assim, cheio de sangue. Sansão era um homem grande, cheio assim, sabe? Eu imagino ele olhando para a caça, para o leão assim, para a carcaça do leão e falando assim, você não é suficiente para mim. Eu imagino, Jessé, o que isso começou a fazer dentro dele. O que isso começou a produzir dentro dele. Porque tem muitas vitórias, irmãos, na nossa vida, que a gente acha que elas foram nossas. E a gente deixa elas começarem a produzir dentro de nós o oposto do que elas deveriam produzir. A Bíblia fala que para destruir o leão, o Espírito Santo se apoderou dele.
se apossou dele de força sobremodo grande e o fez destruir o leão. Só que Sansão, eu tenho certeza que como muitos de nós, olhamos para as nossas vitórias e dizemos, fui eu. Quando a gente olha para a carcaça do leão, é muito difícil dizer que foi Deus, irmãos. Quando a gente olha para o nosso maior inimigo, para o nosso maior desafio, é muito difícil dizer que foi Deus. É muito mais fácil dizer que eu sou o maior empresário pelas minhas próprias conquistas, pelo meu próprio conhecimento. É muito mais fácil eu dizer que eu sou o melhor pastor se eu tiver conquistado sozinho, se eu tiver estudado sozinho, se eu tiver feito as coisas sozinhos. É muito difícil entregar glória para quem merece glória. Quantas vezes olhar para carcaças das nossas vitórias tem produzido dentro de nós uma independência satânica. Uma independência que produzirá dentro de nós um prejuízo enorme lá na frente. A Bíblia conta que na volta, Sansão se desviou do caminho. Irmãos, eu comecei dizendo lá atrás, que em Números capítulo 6, versos de 1 a 6, diz que ele não pode tocar em carcaça, sim ou não? A Bíblia conta que na volta, Sansão desvia o seu caminho para poder passar pelo lugar da sua vitória. Sansão desvia o seu caminho para conseguir olhar o trunfo, para conseguir olhar o testemunho da sua grande força, para conseguir olhar aquela medalha na parede, Michael, para conseguir olhar aquela conta cheia, para conseguir olhar aquela família bonita que só Deus sabe como é que você mantém ela, para você conseguir olhar aquele carro que só Deus sabe como é que você paga ele, para conseguir olhar aquela farsa, para conseguir olhar aquilo que Deus te deu, mas você achou que foi você mesmo. Pode ter certeza, todas as vezes que você se deparar com a carcaça, que testemunha para a sua própria vitória, você se desviou do caminho. Pode ter certeza. Todas as vezes que você olhar para uma carcaça que testemunha para a sua própria vitória, você se desviou do caminho. E a Bíblia conta, irmãos, que dentro dessa carcaça tinha o quê? Uma coisa chamada mel. É incrível como coisas dolorosas, como brigas sangrentas, como coisas que eram conhecidas como morte, às vezes voltam para nós como doce, saborosas, apetitosas. São tentações que voltam para nós com o quê? Simplesmente um favo de mel. Não é incrível isso, Amaral? Podia estar ali o quê? Corvos comendo dentro daquele cadáver, e aí Sansão olhar e sentir nojo. Não vou tocar nisso, que coisa horrível. Não. Dentro daquela carcaça, tinha preparado favos de mel. Uma colmeia tinha se alojado ali. E favos de mel tinham sido produzidos. Não é incrível, pastora, que muitas vezes a gente tem a capacidade de olhar para os nossos erros e achar que dos nossos erros estão produzindo dividendos produtivos, valiosos, apetitosos. A Bíblia diz que ele não poderia tocar em carcaça. Sansão matou porque ele foi apoderado pelo Espírito Santo. Ele não precisava passar por lá jamais. Ele não precisava desviar do seu caminho. Mas ele desviou do seu caminho e foi olhar aquilo que não era para ele olhar. E quando ele chegou lá, tinha para ele um favo de mel. Quando você se desvia do seu caminho, irmão, você não vai encontrar morte, você não vai encontrar corvos, você não vai encontrar cobras passeando no seu cadáver. Você vai encontrar comida apetitosa. Já parou para pensar nisso? Que quando a gente cai, quando a gente erra, parece que quanto mais a gente se afunda, mais mel a gente acha. Até que a gente chega no fundo do poço, lembre que esse mel foi todo engano, que esse mel foi toda a isca de Satanás para nossas vidas, tentando nos afastar ainda mais do nosso propósito, tentando fazer com que você toque e desobedeça o propósito para o qual você nasceu para cumprir.
Se tivesse ali dentro uma cobra, Rogério, ele não tinha tocado aquela carcaça. Mas o que tinha dentro daquela carcaça não era uma cobra, era um favo de mel. O que vem dentro de uma mala para te corromper não são fichas, não são carnês de pagamento, são cédulas de dinheiro. O que a gente vê o mundo hoje pegando em troca de favores não são problemas, são dinheiro. Sim ou não? Você já viu algum deputado se corromper falando: ah não, eu me corrompi porque eu peguei contas para pagar que não eram minhas? Não funciona assim. Você nunca vai encontrar para você. Você nunca vai encontrar na sua tentação algo que te impeça de fazer aquilo. Você vai encontrar coisas que te atraem a fazer aquilo. E para você não cair em tentação, não desvie do seu caminho. Quantas pessoas têm buscado outras coisas, têm saído do caminho que é Jesus, simplesmente para se autoafirmar em cima das carcaças das suas vitórias. Quando Sansão parte, e ele parte como o homem forte que ele era, ele diz: na minha força eu sou o suficiente. E aí eu lembro de um versículo que diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12: aquele que pensa está em pé, cuide-se para que não caia. A Bíblia não fala aquele que está em pé. A Bíblia fala que aquele que pensa está em pé. Cuide-se para que não caia. Irmão, se você acha que você é muito forte, você pode flertar com qualquer mulher que você nunca vai cair em adultério, cuide-se para que você não caia. Se você acha que é muito forte, esposa, que você pode conversar, que você pode fazer qualquer tipo de coisa, que jamais vai se apaixonar por outro homem, cuide-se para que você não caia. Se você acha, irmão, que você é muito forte, jamais vai aceitar propina, e por isso você anda nas rodas que você anda, você conversa com as pessoas que você conversa, você faz as coisas que você faz. Não, pastor, eu sei qual é o meu limite, eu sei até onde eu posso chegar, eu sei até onde eu aguento. Irmão, cuide-se para que você não caia. O que a palavra fala é: foge da aparência do mal, se mantém no caminho, irmãos. Quando Deus chamou Josué, ele disse: não se aparte nem para a direita, nem para a esquerda. Tem muita gente caindo, porque não está se mantendo no caminho. Sansão significa como o sol, ele foi feito para brilhar, nasceu para fazer a diferença, nasceu para poder ser colocado em lugares altos, foi juiz, foi responsável pelo salvamento de um povo. Sansão foi feito para brilhar. Mas ele escolheu fazer o seu próprio destino. Ele escolheu fazer de algo simples algo complicado. E não é incrível, irmãos, quando nós decidimos fazer as coisas dos nossos próprios jeitos, das nossas próprias maneiras, como nós conseguimos tornar algo simples complicado? Leia depois na sua casa, número 6, do verso 1 a 6. Não é complicado. É não raspar a cabeça, não beber bebida forte, não tocar em cadáver. É se separar ao Senhor. Algo simples, claro e objetivo. Porém, Sansão decidiu fazer as coisas da sua própria maneira e tornou tudo isso muito complicado. As nossas vidas, Deus nos deu uma coisa chamada evangelho. E o evangelho, quanto mais simples, melhor. Se você quiser viver o evangelho, eu posso te dizer hoje, ele é simples. Você não precisa complicá-lo. Só precisa fazer da maneira de quem escreveu. Vou falar de novo, igreja. O evangelho é simples, não é algo complicado. Viver uma vida santa é algo simples, não é algo complicado. Basta você viver de acordo com aquilo que foi escrito. Quando começa a complicar, é porque você começa a colocar a mão. É que você começa a querer as coisas do seu jeito. Começa a querer
Ah não, isso aqui eu acho que não precisa, sabe pastor? Essa parte da Bíblia eu acho que não precisa cumprir. Essa parte da Bíblia não precisa. Ah não, dízimo, não, dízimo é uma coisa à parte, pastor. Irmão, isso aqui é simples. Só precisa fazer do jeito que está escrito. Sansão na sua vida deixou que a sua força tirasse dele algo que chama simplicidade. Quando ele abriu mão dos princípios e decretos de Deus para a sua vida, ele começou a viver para o seu próprio prazer. Ele começou a fazer o seu próprio futuro. As suas escolhas vão te levar a lugares que só você pode escolher chegar até eles. Juízes 14, verso 8, mostra que ele começou a levar o seu voto menos a sério. E eu quero dizer para você que todas as vezes que você para de se consagrar, você começa a se contaminar. Não existe meio termo. Ou você está se consagrando, ou você está se contaminando. Olha para mim aqui, igreja. Olha para mim. Eu estou aqui hoje para trazer uma palavra muito clara para você. Não tem como você servir dois senhores. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo aquele que é o inimigo dele. Ou você se consagra, ou você se contamina. Ou você se separa, você busca, você peleja. A sua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. A sua luta não é para derrotar a pessoa que está do seu lado. A sua luta é para lutar como Abel tinha que lutar contra o seu próprio, como Caim tinha que lutar contra o seu próprio desejo. A nossa luta é para que a gente consiga vencer a nós mesmos. Sansão, quando ele parou de se consagrar, ele automaticamente começou a se contaminar. O meu apelo para vocês nessa manhã é: voltemos a ser aqueles que se consagram, para que a gente não seja aqueles que se contaminem. Amém? Vamos ser aqueles que fazem mais do que todos. Vamos ser aqueles que andam a milha extra. Vamos ser aqueles que fazem o que as pessoas dizem ser desnecessários, para que nós não sejamos aqueles que as pessoas olhem e digam: esse aí é o Sansão dos olhos furados. Para que as pessoas não zombem de nós como zombaram dele. Sejamos o casal que é o casal mais santo. Sejamos os jovens mais santos. Sejamos os pais mais santos. Sejamos os pais mais justos. Sejamos os empregados mais justos, mais cheios do Espírito Santo. Pessoas que fazem diferença onde quer que elas passem, para que a gente possa ser aqueles que se consagram, ao invés daqueles que se contaminam. Estamos cansados. A sociedade está cansada de gente que se contamina. O que nós precisamos é de sal da terra e luz do mundo. É de pessoas que chegam lá dentro e falam: eu não faço. Nós não precisamos de mais peixes para nadar junto com essa quantidade, com essa, perdoe a minha expressão, essa sujeira que já acontece. O que nós precisamos é de pessoas que sejam capazes de lutar contra a correnteza. É de falar: esse aí não é o caminho é aquele ali. Ô irmão, se você dentro da sua casa se consagrar, eu te garanto que a sua família terá um exemplo diferente. A sua família terá um resultado diferente. Eu te garanto. Se como pai, como mãe, você escolher o caminho da consagração, teus filhos escolherão os resultados de uma família santa. O mundo não precisa de pessoas que se contaminam. O mundo precisa de pessoas que se consagram. Eu quero dizer para vocês hoje que se consagrar não é se isolar do mundo. Se consagrar é buscar a Deus. Você não se consagra quando você tira as coisas erradas da sua vida. Você se consagra quando você busca a coisa certa na sua vida. E as coisas erradas começam a sair automaticamente. Porque buscar ao Senhor produz o efeito de tirar as coisas erradas da sua vida. Mas tirar as coisas erradas da sua vida não produz o efeito de você buscar ao Senhor. E eu vejo muita gente querendo ser santa,
parando de falar com pessoas, parando de fazer tal coisa, parando de dizer tais coisas, parando de comer tal coisa. Irmão, isso tudo é ótimo, mas não é o suficiente. O que eu quero falar para você hoje é, se você tiver uma vida boa com Deus, uma devocional bem feita, um relacionamento firmado, se a sua casa estiver em cima da rocha, irmão, pode ter certeza, as coisas, você não vai precisar tirar as coisas vão sair de perto de você. Os caras vão chamar você para ir no prostíbulo se você nunca falou disso, se você nunca disse nada, se você ama a sua esposa, se você tem um testemunho ilibado, se todo mundo vê você que é um homem de caráter, um homem direito, alguém vai te chamar para essas coisas? Agora você precisa dizer, gente, não me chama não, tá? Não chama não. Não chama por quê, cara? Eu vejo que você gosta disso. Não, mas não chama não. Faz o contrário, irmão. Vive uma vida que as pessoas vão saber que você não gosta antes mesmo de você falar. Teu chefe não precisa de perguntar se você aceita propina. Ele já sabe que você não aceita propina. Seus filhos não precisam perguntar para você se pode fazer tal coisa, porque eles já sabem que você não deixa eles fazerem tal coisa. É assim que funciona. É isso que significa ser padrão. Padrão é isso. Você não precisa perguntar, o padrão está ali. Sansão deixou de ser padrão para começar a ser mais um. Quando ele começou a viver essa vida, onde ele acionava Deus como simplesmente um botão de emergência, onde ele usava Deus simplesmente para resolver os seus problemas, onde ele fazia suas apostas e seus jogos, e Deus era responsável por pagar as suas contas, em vez de ser um homem consagrado e separado. Como é que é, pastor? Não entendi essa parte dos jogos. A Bíblia fala que quando Sansão chegou na festa do seu casamento, da festa da sua união, ele fez um jogo com os rapazes lá. Ele falou, se vocês descobrirem esse enigma, eu dou 30 vestes, eu dou 30 coisas para vocês. Eu aposto dinheiro que vocês não conseguem descobrir isso. E acontece que a mulher dele importunou. E ele foi lá e cedeu para ela foi lá e contou para eles, e ele foi lá e perdeu. E a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou dele, para ele matar 30 pessoas, roubar dessas pessoas as suas vestes, para conseguir pagar as suas contas. Muitas vezes eu e você usamos Deus simplesmente como nosso pagador de contas. Já fiz a aposta, eu já fiz o compromisso. Agora se apodera de mim que eu preciso lá resolver. Deus, escuta aqui. Eu já fiz a aposta. Eu já comprei. Eu já disse que eu ia fazer. Agora eu preciso que você, que não tem nada a ver com isso, vai lá e pague minhas contas. E o que eu acho incrível, sabe o que é? É que o Espírito Santo se apodera dele. Vai lá, ajuda ele a matar 30 pessoas, 30 filisteus, para que ele consiga pagar as suas contas. Não é maravilhoso, igreja? Não é inacreditável? Não é, como a Bíblia diz, constrangedor, quando Deus pega e diz, no seu erro, nas suas próprias deficiências, das suas próprias apostas, dos seus próprios buracos, eu vou te ajudar a sair. É constrangedor, não é? É constrangedor, não é, igreja? Você tem que chegar para Deus e falar assim, Deus, de novo. Cheguei aqui de novo. É só agora a sua graça, a sua misericórdia. E Deus vai lá, na sua infinita graça e misericórdia, e fala assim, eu vou te tirar de novo. Quantas vezes serão necessárias para que eu e você entenda que Deus não é nosso botão de emergência? Quantas situações vão ter que acontecer para que você saiba que Ele não é seu banco 24 horas, que Ele não é simplesmente seu banco, porque Ele é nosso provedor, mas Ele não nasceu, quer dizer, né? Deus não nasce, Deus não foi criado,
Deus não tem começo nem fim. Deus não é para nós simplesmente nosso mordomo, nosso servo, que está à disposição para resolver qualquer um dos nossos problemas. Não funciona assim. Mas eu acho incrível que Deus ainda assim salvou ele. E aí continua. A Bíblia fala que esse casamento não deu certo. Aí ele encontrou uma mulher chamada Dalila. Ele começa o relacionamento com ela. E o tema que eu coloquei para essa parte da mensagem é: o cego que tinha os olhos abertos. Repete comigo: o cego que tinha os olhos abertos. Olha Juízes capítulo 16, verso 6. Juízes 16, verso 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, que um que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Olha para mim aqui, igreja. Sansão começa a se afeiçoar por essa mulher, começa um relacionamento com essa mulher no verso 4 do capítulo 16. No verso 4, ele começa a ter interesse nela. No verso 6, ela já quer saber qual é o segredo dele. Tem pessoas que entram na nossa vida com um objetivo claro. Sim ou não? E o que eu acho interessante, Jessé, é que ela não tentou criar uma história por volta daquilo. Ela não tentou conquistar ele, ela não tentou: oh, meu amor, vem cá, meu bem, nossa, você é tão forte. Eu acho assim tão incrível a sua força, né? Nossa, eu fico pensando que poderia trazer essa força para você, meu bem. E durante meses, pastor Marcos, ficasse falando sobre aquilo, sabe? Durante anos, perguntasse a ele: Sansão, como é que pode ser tão forte até hoje? Depois de 10 anos de casada, nós temos filhos, nós temos agora herança, e você até hoje não confiou esse segredo. Sansão, que isso? Com tanta intimidade, com tanto tempo de relacionamento, até hoje você não me diz de onde veio essa voz? Não, não foi assim não. Ela entrou na vida dele com um propósito. Eu acho péssimo quando as pessoas de fora têm mais intencionalidade, mais objetivo, mais claro o propósito deles do que nós aqui dentro. No verso 4 ele começa o relacionamento com ela. No verso 6 ela mostra para que ela entrou. E ela não pergunta com meias palavras. Ela pergunta: como é que eu posso fazer para acabar com a tua força? O diabo muitas vezes ele não vem com meias palavras, mas nós confiamos tanto na nossa própria força, que nós até gostamos de flertar às vezes com ele, para que a gente possa até um pouco zombar, não é, igreja? Vamos ver até onde isso chega. Não, pode deixar, eu domino esse jogo. Eu domino esse jogo, Jessé. Eu tenho certeza que ele olhou para Dalila e falou assim: vou dar uma zoada com ela agora, vou brincar com ela agora. Porque ela chega para ele e fala: eu quero te subjugar, eu quero dominar a tua força, eu quero roubar aquilo que Deus deu para você, eu quero te matar. Como o diabo disse para nós: eu vim para roubar, matar e destruir. E tem muitos de nós ainda flertando com ele, sabendo que ele veio para matar, roubar e destruir. A gente olha para Sansão: ô Sansão besta, como é que pode uma coisa dessa? Ignorante. A menina fala para que está ali e ele continua conversando com ela. E nós, irmão? E nós que vemos uma cobra falar e não fazemos nada? E nós? Sabe, quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu fiquei pensando: Deus, quantas vezes eu recebo propostas indecentes como essa, e ao invés de falar para ela: você está doida, mulher? Sai da minha vida. Eu lá quero ficar com alguém interesseiro igual você. Eu lá quero começar um relacionamento duradouro com uma pessoa que só quer saber como é que eu consegui chegar até aqui. Sai da minha vida. Acaba hoje. Eu corto agora. Sai. Não, a gente quer. Não, vem. Não tem problema.
problema. Eu vou convencer ela, eu vou convencer. Não, não vai me matar não, sabe? Eu estou tomando veneno, mas não vai me matar não, não vai me matar não. Eu estou brincando com fogo, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Será que você olhou para você mesmo com tanta confiança, com tanto endeusamento, que você se expôs às coisas que você não consegue suportar? A Bíblia fala que ele, depois de ser importunado por ela, no verso 16 do capítulo 16 diz assim: importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Olha no capítulo 14, eu quero que você abra aí, capítulo 14, verso 17. O último ponto da minha mensagem hoje é: você precisa permanecer. Você precisa continuar. Não se deixe vencer pelo cansaço. Capítulo 14, verso 17 diz assim: ela chorava na frente dele todos os dias das suas bodas, importunando para que ele declarasse qual era o enigma aos patrícios. Sabe aquela aposta que ele fez? Quem fez ele perder foi a mulher que estava com ele. Ele foi importunado e a impaciência o levou a entregar o seu ouro, entregar o seu segredo. Engraçado que no capítulo 16, a mesma coisa acontece com mulheres diferentes. Antes era uma mulher e agora é Dalila. Só que a situação é a mesma e o problema é o mesmo. Ela é importuna e ele entrega o segredo. Tem muito crente que está sendo vencido pelo cansaço. Enquanto em Hebreus capítulo 10, verso 36, diz que é necessário, mesmo depois de nós termos cumprido a vontade de Deus, mesmo depois de nós termos feito a vontade, que nós permaneçamos, para que nós possamos colher os frutos dela. Muitos de nós estamos saindo derrotados, porque temos sido deixados levar pela importunação do inimigo. Irmãos, quem tem filhos aqui, levanta sua mão. Pode abaixar. Quantas vezes você já deixou seu filho fazer uma coisa porque ele não parava de falar? Não precisa levantar não. Quantas vezes pela importunação você falou: vai, chega, vai, faz, para, não aguento mais. Quantas vezes? Várias. Eu lembro que quando eu queria alguma coisa da minha mãe e do meu pai, eu falava umas 200 zilhões de vezes: ô mãe, ô pai, ô mãe, e aquilo, ô mãe, e no outro dia, ô mãe, ô pai. Escrevia bilhete, mandava mensagem. Aí às vezes dava certo, a maioria das vezes não dava, mas às vezes dava. Eu acho incrível, eu fico pensando, quantas vezes o próprio Satanás tem usado a mesma estratégia conosco. Caiu hoje, Hudson? Não, hoje eu não caio. Pode parar, chega. Estou bem, sai fora. Bom. Passa o dia. E aí, Hudson, cai hoje? Sai, estou fora. Até que chega um dia que a impaciência nos atinge. Até que chega um dia que todo homem tem um dia mau. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Pastor Lucinho faz uma oração que eu acho muito linda. Ele fala assim: Deus, não deixa coincidir o dia da minha tentação com o meu dia mau. Não deixa coincidir o dia da minha fraqueza com o dia da minha tentação. Mas o inimigo que anda ao nosso derredor, ele está esperando o quê, irmãos? O dia mau. E como é que você faz para não cair, pastor? Pastor, se o dia mau vem, se o inimigo está ao meu derredor, se ele vai perceber, como é que eu faço para não cair? Hã? Como é que Sansão devia ter feito?
Sansão devia ter se lembrado: é nos dias maus que eu não faço pela minha força, eu faço pelos princípios e pela ordenança do Senhor. Eu não vou fazer não é porque eu não quero, eu não vou fazer porque eu não posso, é porque eu não devo. Sansão começa a sua caminhada como homem separado, consagrado, cheio de força, apoderado pelo Espírito Santo. Sansão vai terminando a sua história como um homem traído, ensanguentado, um homem odiado e sozinho. A palavra fala que os inimigos pegaram ele, furaram os seus olhos, o prenderam, colocaram ali para fazer um trabalho de moças, fazer trabalho de escravas, para que ele pudesse se sentir mais humilhado, para que ele pudesse entender que até hoje a vida dele deu errado. E a palavra fala que os inimigos começaram a adorar o próprio Deus deles. Irmãos, se de tudo na sua vida você puder evitar algo, evite que a sua vida seja motivo de adoração a outros deuses. Faça com que a sua vida seja motivo de adoração ao nosso Deus. Faça com que as pessoas olhem para você e digam: não, eu tenho que dar glória a Deus, porque o Deus dele, eu vou te dizer uma coisa, como era antes, quando ele derrotou aquelas 1000 pessoas com a queixada de burro, as pessoas tiveram que reconhecer que Deus era Deus. Mas no final da sua vida, a vida dele foi motivo de adoração a outros deuses. Eu quero que você feche seus olhos hoje. Eu quero que você comece a orar agora. Porque Sansão não foi um homem que nunca experimentou o Espírito Santo. Sansão não foi um homem que nunca tinha sido cheio do Espírito Santo. Pelo contrário, Sansão era um homem que tinha sido tão apoderado pelo Espírito Santo que ele fazia só uma coisa chamada impossível. Mas ele deixou que o seu orgulho, ele deixou que a sua própria força, ele deixou que o seu próprio eu decidisse para onde ele ia. Ele esqueceu de permanecer, ele parou, ele desistiu de continuar, ele parou de resistir às milhares e milhares de tentações. Nós precisamos de perseverança para conseguir ver a vontade de Deus. Não podemos abrir mão do que Deus nos entregou, não podemos abrir mão de sermos possuídos por Ele. Hoje a nossa força não está no cabelo, não está no que temos, não está em coisas, está em uma pessoa. Por isso Davi, quando peca, ele diz para Deus: Deus, não retires de mim o teu Espírito. Eu quero dizer para você nessa manhã, irmãos, que a solução para uma vida diferente da vida de Sansão, a solução para uma vida que cumpre o propósito, a solução que precisa entender, a solução para você conseguir entender o porquê e para que você nasceu, se encontra não em coisas, não em qualidades, não em talentos, não em forças. A solução para que você consiga entender tudo isso encontra-se numa pessoa chamada Espírito Santo. O que Sansão precisava era andar no Espírito e não satisfazer as vontades da sua própria carne. Então meu convite para você essa manhã é esse, irmão. É pedir hoje a Deus que nos fortaleça, para que a gente seja capaz de não entregar ao nosso maior inimigo as nossas forças, para que a gente não entregue para Ele aquilo que Deus nos confiou, como chamado, como propósito. Existem pessoas que foram separadas para fazer a diferença, mas entregaram as suas decisões diárias, as suas próprias vontades, aos seus próprios desejos. Decidiram simplesmente satisfazer as suas próprias vontades. E isso, irmão, tem custado a você um preço muito alto. Talvez você possa me dizer hoje: pastor, eu já não enxergo mais nada. Pastor, hoje eu não consigo ver solução para a minha vida, para o meu casamento.
Eu não consigo ver mais solução, pastor, meus olhos estão perfurados. A minha visão já foi perdida, pastor. Irmão, eu conheço um Deus. Eu conheço um Deus que é capaz de fazer você na sua hora mais fraca. É capaz de fazer você na sua hora mais debilitada, mais difícil. Matar mais inimigos do que na sua vida inteira. Eu conheço um Deus que responde a oração que Sansão fez. Sansão olhou para Deus e disse: lembra-te de mim, Deus. Eu conheço um Deus que jamais vai se esquecer de você. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa manhã. E eu queria te convidar a fazer essa oração que Sansão fez. Dizendo a Deus: Deus, mais uma vez, se apodera de mim mais uma vez. Mostra-me mais uma vez, Deus. Sansão teve que chegar no último momento da sua vida, irmãos, para conseguir entender o seu propósito. Abra os seus olhos, olha para mim. Sansão teve que chegar no último momento da sua vida para conseguir olhar para Deus e falar assim: Deus, mesmo que eu morra, para cumprir isso, eu estou disposto a morrer. É esse tipo de compromisso que eu quero ter, irmãos. É esse tipo de compromisso que a nossa igreja tem que ter. É esse tipo de compromisso que as pessoas lá fora têm que ver. É esse tipo de compromisso que os teus filhos esperam. Nem que eu morra, eu cumpro a vontade do meu Deus. Nem que eu morra. Pastor, que é isso, irmãos? Quando Esther tinha nas mãos dela o futuro da nação, as palavras dela foram: eu entrarei, nem que isso custe a minha vida. Momentos antes de Jesus ser crucificado, ele falou: Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, que se cumpra a tua vontade. Se for preciso, eu morro. Eu quero te perguntar hoje: você está disposto a esse nível de compromisso? É esse tipo de chamado que Deus tem para a sua vida. É esse tipo de chamado, é esse tipo de propósito. É o propósito de não viver para mim mesmo. Eu fui ao enterro essa semana, onde todos nós ficamos muito comovidos. Era uma pessoa, das pessoas que fundou a igreja junto conosco, que estava aqui desde o começo da nossa caminhada, me viu crescer literalmente. Eu estava nesse enterro e Deus me deu uma palavra. Ele falou assim: filho, ela é a única aqui dentro que está realmente viva. Eu falei: Deus, como assim? Nós estamos todos ao redor dela porque ela está morta. Deus falou assim: não, olha como eu olho, olha como eu vejo, veja como eu vejo. Eu comecei a pensar. Hoje, como Paulo, nós dizemos: Deus, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu morri para as coisas que passaram, eu morri para esse mundo, eu fui batizado, eu morri com Cristo para nascer uma nova criatura. Não vivo mais eu. Quem está aqui hoje é o morto Daniel. A pessoa que estava naquele caixão era a viva Helenice. Quem estava naquele caixão, irmão, ela estava vivendo o que ninguém que nunca imaginou, o que os ouvidos não ouviram, o que os olhos não viram. Ela estava vendo, ela estava partilhando das maiores riquezas, das melhores comidas, das melhores coisas que já existiram. Não existe vida longe de Jesus, e não existia ninguém mais perto de Jesus do que ela naquele momento. Então meu convite para você essa manhã é esse. É um compromisso de vida. É um compromisso de você escolher: nem que custe a minha própria vida, eu cumpro o que Deus me chamou para cumprir. Feche seus olhos.